Renata chega na casa, bem no momento que Roberta e Matias são declarados marido e mulher. Ela fica triste. Jerônimo pede que Carlos se encarregue da fazenda e que cuide da sua amiga Regina. Regina diz que ficará bem, mas só ficará melhor quando souber que ele conseguiu se resolver com Renata e que ela a perdoou. Adriana diz a Renata que não conseguiu atrasar o casamento e Josefina lhe impediu. Renata diz que Matias não devia ter se casado com Roberta porque ela é uma hipócrita e Matias não merece alguém assim, porque por culpa de Roberta viveu o pior dos infernos. Josefina vê Renata ali e a leva para fora da casa. A dragona desgraçada diz que não queria ela ali. Renata diz que sabe, mas Roberta enganou todos e vai revelar a verdade agora mesmo. Josefina leva Renata para fora e pede que Adriana não se meta. Adriana grita para a filha da PUTA da Josefina soltar Renata. Renata diz a vadia da mãe que se tiver que passar por cima dela para fazer o que tem que fazer, fará. Josefina diz que não sabe quais são as intenções dela, mas ela não pode arruinar o dia de Roberta. Renata diz que Roberta não vai sair livre disso. Renata diz que Roberta destruiu sua vida e todo mundo vai saber. Josefina pede que ela pare de dizer estupidezes. Ela fala que vai demonstrar para todos quem Roberta é. Josefina pede que Renata saia dali. Adriana sai e chama Matias e Gonçalo e diz que Josefina não quer deixar Renata entrar na casa. Renata pergunta à mãe por que ele odeia tanto e nunca se importou com ela e só se importou com Roberta. Josefina diz que não quer ela na sua vida e ela lhe atrapalha e foi um pesadelo desde que soube que ela viria ao mundo. Gonçalo grita para a Fina soltar Renata. Josefina diz a Gonçalo que Renata quer arruinar o casamento de Roberta. Renata pede que a mãe chame o doutor para qualquer coisa, porque vai fazer justiça. Ela diz que veio impedir o casamento de Roberta e Matias, mas não deu tempo. Renata diz a Matias que Roberta estava enganando e vai desmascará-la. Josefina pede que Gonçalo não permita isso. Adriana diz que isso não são loucuras. Gonçalo diz que vão escutar Renata. Gonçalo diz a Josefina que ela estando ou não de acordo, eles vão falar com Renata. A vaca fica cuspindo fogo. Gonçalo diz que não gosta da forma que ela trata Renata e nunca entendeu as diferenças que ela fez entre Renata e Roberta. Em sua casa, Ezequiel chora. Paulinho vê o pai chorando. Alzira bate na casa de Ezequiel, na sua casa. Ezequiel diz a Paulinho que não quer que a mãe dele entre na casa. Ezequiel grita para Alzira ir embora, porque não vai abrir. Ela pede para ver seu filho. Ezequiel pensa, pede perdão ao filho e diz que aconteça o que acontecer, ele tem que ficar com a mãe. Ezequiel abraça o menino e diz que o ama. Ezequiel permite que Alzira entre. Ela abraça o menino. Ezequiel sai. Paulinho pergunta o que está acontecendo. Alzira diz que tudo é sua culpa. Constança diz que ele deve ter coisas para fazer. E uma é estar pendente da gravidez de Branca. Honório diz que Branca não está esperando nenhum bebê. Constança diz que não tem dúvida de que isso é verdade. Selena felicita Roberta. Matias chama Roberta e sai com ela. Honório tenta se comunicar com Branca, mas não consegue. Ele se pergunta o que fez para ela querer destruir sua vida dessa maneira. Branca não pretende atender Honório e quer que ele procure por ela. Honório pede a Constança para explicar o que houve entre ela e Branca. Constança diz a Honório para não se justificar, pois ele já lhe perdeu e não precisa perder ela e o filho que espera. Ela não acredita em Honório, já que perderam a confiança um no outro. Josefina, Gonçalo e Matias levam Roberta até o quarto de Renata. Adriana chama a lixosa. Josefina pede para deixarem isso para lá e irem para a festa. Roberta, songamonga ridícula, finge estar morrendo. Por mim, podia partir dessa pro inferno junto com a cuca da mãe dela. Renata mostra para o pai o colar de Roberta. Roberta geme de falta de ar, dizendo que se sente mal. Que momento conveniente, né, para se sentir mal. Renata diz: ai, que oportuno se sentir mal bem nesse momento, quando você usou esse colar para me culpar dos seus romances secretos e da sua falta de honestidade, Roberta. Josefina Mula diz: já chega, Renata, sua irmã está doente. Renata diz ao pai que aquele colar Jerônimo encontrou nas coisas do Rafael Gutierrez, e Rafael era o irmão de Jerônimo, que se suicidou pelo amor de uma mulher.
que enganou ele e essa mulher é nada mais nada menos que Roberta. Roberta diz que isso não é verdade. Renata diz: claro que é verdade, Roberta. Por sua culpa, Jerônimo pensou que eu era dona desse cordão, que eu tinha escrito a carta quando o Rafael se deu um tiro, e por eu estar na foto que você deu pro Rafael, o Jerônimo pensou que eu era a culpada. Ela diz a Matias que Roberta teve um romance com Rafael, e quando ele se suicidou, ela pôs a culpa nela para sair livre disso. A mentirosa nega. Renata diz: o Jerônimo, pensando que eu era bonita, se casou comigo. Sabe pra quê, Roberta? Você sabe pra quê? Pra se vingar de mim, pra me fazer pagar pela dor que você fez o irmão dele passar. Mas eu sou inocente, totalmente inocente. A única culpada de tudo aqui é a Roberta. Todos ficam surpresos, mas Josefina se morde por dentro. Augusto encontra Selena fora da casa dos Monterrúbios. Ele diz que Renato o deixou no carro e veio com ela. Jerônimo está no aeroporto. Ele diz que será difícil Renata acreditar nele novamente, mas tem esperança que ela entenda quando souber que foi Josefina. Roberta segue negando as acusações de Renata. Josefina pede que Renata pare com isso. Ela diz a Gonçalo que Roberta pode morrer com esse desgosto. Ele diz que vai chamar o cardiologista, mas essa conversa não pode ficar sem conclusão, não. Josefina pede que ele pare com essa ridícula discussão. Roberta finge estar morrendo. Renata diz a Roberta que Rafael deixou a empresa por ela, para se superar e ser digno dela. Josefina diz a Renata que um colar não é prova suficiente para acusar Roberta disso. Gonçalo pergunta a Renata se foi Jerônimo quem disse isso para ela. Renata diz que foi ele, e viu um coração que Rafael fez numa árvore da Fazenda Bonita com o nome dele, o de Roberta. Josefina pede que Renata não seja ridícula, porque esse coração pode ter sido feito por outro casal. Renata diz que seria muita coincidência outra Roberta e outro Rafael que fizesse um coração numa árvore da Fazenda Bonita. Gonçalo diz a Renata que nenhum deles acreditam em Jerônimo. Matias diz que Jerônimo também fez mal a Roberta. Gonçalo diz a Renata que Jerônimo fez ela viver um inferno quando se casou com ela por vingança, mas ele também destruiu a vida de Roberta. Matias diz a Renata que o filho que Roberta espera é de Jerônimo. Renata fica chocada. Adriana também. Karina suplica para Álvaro deixá-lo aí. Ele diz que ela é sua prisioneira e é só sua. Por isso, tem todo o tempo para cuidar dela. Karina diz que ele não poderá deixar ela assim sempre. Ela pede que ele recapacite. Álvaro pede que ela deixe de falar e que se alimente. Renata diz ao pai que isso não é verdade e Roberta não está grávida de Jerônimo. Josefina se finge de besta e amansa a voz dizendo: é verdade, Roberta, que seu filho é do Jerônimo? Roberta diz que sim. Ela fala que lhe abominava dizer que o filho que ele está esperando é do marido da sua própria irmã e ficou calada porque Matias se compadeceu dela e decidiu assumir o bebê para evitar um escândalo e uma desgraça. Renata chora muito e pergunta por que eles não tinham lhe dito nada. Gonçalo diz que iria dizer a ela, mas não conseguiu se comunicar com ela na fazenda depois do furacão. Renata chora demais e diz que não sabe que classe de pessoa é Jerônimo, porque perguntou se ele era pai do filho de Roberta e ele jurou que não era. Roberta diz à irmã que ela sempre preferiu acreditar em Jerônimo e disse que tinha ficado com ele no apartamento, mas ela não acreditou. Renata diz que isso não é verdade. Roberta diz que sim e disse para ela. Renata se lembra de quando Roberta disse que Jerônimo só tinha brincado com ela e que queria brincar com as duas e que tinha tentado se aproveitar dela. Roberta diz a Renata que o amor dela por Jerônimo deixou ela cega e surda e ela não escutou quando disseram que Jerônimo não valia a pena. Josefina diz a Renata que em nenhum momento ela pensou em Roberta, no que ela estava sentindo, e só pensou em si mesma. Renata diz que fez tudo porque estava apaixonada. Renata pergunta a Roberta como pôde se meter com Jerônimo e Rafael. Roberta diz que não se meteu com Rafael e acusa a irmã de ter sido a culpada pelo suicídio do rapaz. Ela fala que todo mundo sabe que a única que tinha relação com Rafael era Renata. Renata diz que a relação era de amizade. Josefina diz que para Rafael ela era seu grande amor.
Renata diz que não, porque viu a foto que Roberta mandou para ele. Viu o coração na árvore e o cordão. Gonçalo pede para encerrarem isso. Josefina diz a Renata que é incrível, que ela continue acreditando em Jerônimo. Gonçalo diz que Jerônimo é um desgraçado, porque veio à sua casa e enganou suas 2 filhas. Gonçalo diz que Jerônimo não vai recuperar a confiança de nenhum deles. Todos concordam com Gonçalo. Adriana diz a Matias que agora entende, porque ele se casou com Roberta sem amá-la e agora já entende o ódio dele por Jerônimo. Matias diz que tinha que ter certeza de tudo. Ele diz a Renata que por isso propôs a ela de irem para longe, mas ela o rejeitou e disse que era imensamente feliz com Jerônimo. Renata diz que apesar de tudo ama Jerônimo e foi muito feliz ao lado dele, até ele confundi-la com Roberta. Josefina fala que Roberta é inocente de tudo que Jerônimo a acusa. Josefina diz a Renata que pediu para ela se afastar do Jerônimo, mas ela não lhe ouviu. Renata diz que se apaixonou por Jerônimo e acreditou em tudo que ele disse. Renata segue sofrendo e não consegue acreditar que Jerônimo seja tão covarde e cafajeste assim. Soto procura por Gonçalo, Josefina e os demais Monterrúbios. Constança diz que eles estão lá em cima. Roberta diz a Renata que todos se dedicaram a ela, pelo amor dela por Jerônimo, e não se sente feliz pelo filho que ela está esperando ser dele. Josefina agradece a Matias por ter apoiado sua filha. Matias diz que não fez isso por elas. Renata diz a Matias que ele fez isso por ela, mas não tem que carregar tudo isso. Constança chega lá em cima, vê Renata e fica sem entender nada. Gonçalo pede que Constança entretenha os convidados. A Adriana a acompanha. Josefina pede a Roberta para voltarem à festa. Gonçalo fica ali com Renata e decide consolar a filha, nesse momento doloroso de tanta tristeza. Honório pergunta a Constança o que está acontecendo. Ela diz que tudo está bem e pede que ele continue se divertindo na festa. Constança diz que é um problema familiar e ele não é da família. Ela não aceita dizer nada para ele. Honório diz que não entende como chegaram a isso, porque nos olhos dela só vê desprezo e indiferença. Ele afirma que a gravidez de Branca é uma mentira, porque só ficou com ela uma vez. Constança diz que uma só vez ele pode ter feito um filho nela. Ela exige o divórcio. Honório pergunta se ela quer o divórcio para ficar com um jovem solitário. Constança diz que sim, porque quer que César faça parte daquela família e não vai escondê-lo como ele faz com Branca e com o filho que esperam. Josefina diz à filha que não planejaram nada, mas tudo se saiu bem. Josefina pede que Roberta aproveite o momento, porque Renata está pagando por tudo que a fez. Roberta diz que se Rafael tinha seu colar e um coração com seus nomes, não entende porque ele a enganou e se suicidou. Josefina diz que ele estava louco. Roberta diz que deve ter acontecido outra coisa. Josefina diz que Rafael e Jerônimo são um par de lunáticos. Roberta diz que amou Rafael. Josefina diz que isso já é passado. Josefina diz à filha que ela ganhou a batalha contra Renata, porque ficou com Matias e é uma mulher muito rica. Adriana diz a Matias que o admira muito pelo sacrifício que ele fez. Matias acha que errou e diz que devia ter falado com Jerônimo na fazenda. Adriana diz que hoje voltou a enxergá-lo tão grande como ele sempre foi. Ela dá um beijo no rosto dele e se retira. Selena diz a Augusto que vai procurar um garçom para atendê-los e pede que ele não saia dali. Adriana vê Augusto e o cumprimenta. Adriana diz que Renata está falando com o pai e pode avisá-la para ligar para ele depois. Renata diz ao pai que foi enganada e Jerônimo brincou com ela. Ele pede que ela não chore, pois a compreende. E é horrível amar e não ser amado. Gonçalo diz que ela devia ter dito tudo para ele e voltado para casa. Renata diz que Josefina tinha pedido para ela não voltar mais à casa, porque não teria mais lugar na família para ela. Gonçalo fica chocado. Renata diz ao pai que já aceitou que sua mãe não a ama, mas isso lhe dói muito. Gonçalo diz que aquela é a casa dela e a família dela, e ele é o pai dela, e no seu coração sempre haverá um lugar para ela, e diferente de Josefina, sempre estará para ela. Renata abraça o pai com muito amor.